Já. Vamos orar, iniciar nosso estudo da escola dominical da manhã, para a glória do nome de Jesus Cristo. Vamos orar, apresentar esse trabalho na mão do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, Cristo Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, pela grande bondade, Tua misericórdia, o Teu grande amor, meu Deus, meu Pai. Por este momento estamos aqui nesta manhã, Senhor, apresentando, meu Pai, esse trabalho, esta obra nas Tuas mãos, Pai Celestial. Tu sabe o nosso desejo, o nosso coração, Tu sabe, meu Pai Celestial, como podemos, Pai, nosso objetivo, o nosso propósito, Senhor, diante da Tua presença. Tu sabe coordenar todas as coisas nesta terra, Pai, através da experiência que temos diante da Tua presença. Deus eterno, ajuda na vitória neste momento. Abençoa os ouvintes, meu Pai, que vão na transmissão desse estudo, dessa manhã, meu Pai. Possa abençoar eles, cada um, Pai. E assim Tu possa derramar a bênção e a vitória na família. Abençoa, meu Deus, a esposa do evangelista, Divan, a Rebeca, meu Pai. Está em gestação, meu Pai. Já está quase na última semana, meu Pai Celestial, vai ter a criança, meu Pai. Deus, que Tu possa entrar com a vai nascer, Pai. Deus eterno, presença, Pai, agir, trabalhar nesta área, nesse negócio, Pai Celestial, usando as mãos dos médicos, Pai, para a glória do nome santo, poderoso, Pai, porque acreditamos e creio no milagre que eu possa realizar, meu Pai, porque Tu és bondoso, Tu és misericordioso e Tu és grande em nossa vida, Pai. Agradecemos e pedimos essas bênçãos de Cristo Jesus que vive, reina eternamente para sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Vai chamar o pastor Jônio, que vai ministrar o estudo da palavra de Deus na nossa vida. Possamos ficar atentos e você possa também ficar atento, receber essa palavra nesta manhã no seu coração, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém e amém. Estamos mais uma vez aqui na escola dominical, estudando a palavra do Senhor. Hoje aqui em São Paulo está um pouquinho frio e é por esse motivo que eu estou um pouco mais agasalhado. Então hoje no assunto que iremos falar hoje está relacionado muito o que nós percebemos em relação que entre duas situações onde achamos que uma coisa é a mesma coisa. Alguém pode dizer, mas o que é que esse cara está querendo dizer? Parece aquela questão quando você está na sua casa e você ouve duas pessoas falando de uma situação que parece ser sinônimas, mas não são. Ou seja, você vê uma pessoa falando sobre desejo e você vê uma outra pessoa falando sobre vontade. Aí você olha assim, mas que diferença faz entre desejo e vontade? E segundo o dicionário, desejo e vontade são palavras sinônimas porque são palavras muito gerais. Mas quando você joga assim para um aprofundamento e para um entendimento, você percebe que desejo é uma coisa e vontade é outra, porque desejo é algo que a pessoa tem na sua cabeça como sendo algo imaginário, como sendo uma prece, uma oração, aquilo que está na cabeça. Já a vontade é diferente, porque quando o desejo não fica mais na cabeça e ela vai para a ação, isso já não é chamado mais de desejo, isso é chamado de vontade, porque a vontade ela está relacionada ao querer e à ação. Então já é algo concretizado. Então, dentro dessa questão de essas palavrinhas que às vezes nos confundem, como conflito e competição, também conflito e competição não é a mesma coisa. Competição é uma palavra sadia, porém conflito não é uma palavra sadia. Porque competição é você caminhar com uma outra pessoa em rumo a um objetivo. Você não quer prejudicá-la, você só quer chegar no objetivo junto com aquela pessoa. Então nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus e trabalhando na obra de Deus,
dentro de que, no sentido sadio da palavra, isso é uma competição. Porque andamos para um objetivo, para que aquela obra cresça e venha a ter êxito. Então, nós andamos juntos e chegamos ao objetivo, no objetivo de fazer aquela obra crescer juntos. Isso é competição. Já conflito é diferente, é desvio de objetivo, ou seja, eu estou andando com duas pessoas, estou andando com uma outra pessoa, mas em rumo ao objetivo. Eu desvio do objetivo, prejudico aquela pessoa, faço mal àquela pessoa e consigo tirar aquela pessoa de rota, e aí eu volto de novo para o objetivo e caminho sozinho. É por esse motivo que em qualquer lugar competição é sadia. Todos os dois chegam juntos no objetivo. Já conflito é desvio de objetivo. Eu prejudico a pessoa e volto para o rumo e chego no objetivo sozinho. Por que falar dessas coisas? Porque quando nós aprendemos sobre isso, nós não fazemos confusões entre os significados das palavras. E aí, quando a gente vê que porfiar e porfia são palavras sinônimas, mas dependendo do contexto, a Bíblia condena aquele que porfia, porque o porfiar significa conflito, que faz aquilo para prejudicar o próximo e conseguir o que quer. E aí tem um outro texto na Bíblia que fala: porfiai por entrar no caminho certo, ou seja, porfiai por alcançar o que realmente traz a salvação. Já esse porfiar não é a mesma coisa do porfiar que a Bíblia condena, que aí esse é o porfiar, é competir, é lutar, é ir à frente para todos juntos chegar ao objetivo. Então, todos nós que queremos um dia chegar no céu, estamos dentro de uma competição. Porque cada um quer dar o melhor de si, sem prejudicar o outro e chegar no objetivo que é a salvação eterna. Agora, quando tem crentes que realmente entram nessa questão do conflito, um fica prejudicando um ao outro e assim isso não dá certo. Então, dentro dessa introdução que eu estou aqui preparando os irmãos para fazer a diferença entre as palavras, aí alguém disse: mas onde que você aprendeu todas essas diferenças? Essas que eu acabei de citar sobre desejo, vontade, conflito, competição, uma tem a ver com a sociologia e outra tem a ver com a psicologia. Então, hoje eu quero trazer uma palavrinha também que você ouve muito, e aí é muito bom você vir com essa ideia de mente aberta, para que você possa fazer a diferença e entender que também há uma diferença entre sucesso e êxito. Isso é interessante saber, porque quando nós olhamos na mentalidade da questão formal do que as pessoas pensam, as pessoas entendem que sucesso é a mesma coisa de êxito. E não é. Sucesso, trazendo para a questão cristã, ela não se encaixa muito bem. Porque sucesso é o aqui e o agora. É aquilo que você consegue mostrar para as pessoas, e as pessoas conseguem ver daquela forma como você está apresentando. Então, sucesso você pode até pensar que sucesso são duas coisas diferentes. Elas podem ser até primas, mas não são gêmeas. Porque, de certa forma, uma traz uma certa satisfação à pessoa, mas ela tem uma diferença muito grande. Então, sucesso é o resultado positivo que todo mundo vê, tem fama junto. Então, você tem sucesso, todo mundo vê que você fez sucesso. E aí, isso que acontece dentro de um exemplo. Digamos, o Edivânio fez sucesso no Brasil inteiro. Então,
isso é algo que todo mundo está vendo, porque é algo que manifesta e ele pode ver isso, porque sucesso vem de sucessos, com U, que é algo que sucede, é algo que acontece, isso é sucesso. Você faz algo e aquilo te traz para um patamar de observação no aqui e agora. E para que, como se usa isso? Olha, serve para pessoas, para eventos, para produto, o resultado é brilhar. Então, se o sucesso só serve para pessoa, então não serve para projetos. Aí então você começa a fazer uma diferença entre sucesso e êxito. Porque se sucesso só serve para a pessoa, e o projeto que você estava elaborando para conseguir o sucesso? Então, fez com que você fosse conhecido, é sucesso. Agora, o que você estava elaborando de projeto para conseguir esse sucesso, isso é êxito, porque o seu projeto deu certo. Então, na igreja, as pessoas têm que ter muito cuidado com a palavra sucesso. Porque muitas vezes você pode ser muito conhecido na igreja como um bom pregador, como um bom ensinador, como um bom cantor e valorizar isso demais, acima do que Deus tem estabelecido para você como projeto para a sua vida, porque o projeto que Deus estabelece para a nossa vida, esse é o êxito, que é diferente de sucesso. Então, sucesso é o resultado positivo, você faz uma coisa e vai ser positivo aquilo vai acontecer na sua vida, só isso. Já êxito é uma coisa bem interessante, olha, êxito é alcançar o objetivo, dar certo, focar no resultado final e não na fama. Então, quando você começa a estudar a palavra de Deus, e Deus começa a te dar um entendimento no livro sagrado, e aquilo dá certo, qual é o teu foco? Vai ser no que te trouxe a fama, ou naquilo que te fez com que você chegasse lá? Porque existe todo um projeto que te leva a ter alguma coisa na vida e te fez conhecido no mundo inteiro. E você tem que valorizar isso. Porque tem muitos pregadores, tem muitos pastores de igrejas conhecidas que hoje em dia só estão na fama, no sucesso. Porque esqueceram daquilo que fez eles chegarem lá. Já ouviram aquele ditado? A pessoa tem que chegar lá, mas não esquecer suas origens. Pessoa que entende mais pelo lado do êxito, porque êxito tem a ver com vitória, com uma vida abençoada, tem a ver com o que Deus faz na nossa vida. O êxito vai nos dando entendimento de que tudo que acontece na nossa vida foi Deus que nos abençoou. Foi a Bíblia que nos deu esse entendimento. Então nós estamos aonde estamos, por quê? Porque eu sou bom? Porque eu tenho inteligência? É porque eu tenho força? É porque eu sei falar bem? É porque eu sei cantar bem? Isso aí a pessoa tem que entender os seus papéis e os seus valores. Ou você vai ser uma pessoa de sucesso só, ou você vai ser uma pessoa de êxito. Aí você mas o dicionário fala sucesso e êxito é a mesma coisa. Aí você escolhe. Mas dentro da palavrinha, dentro de um entendimento mais aprofundado, sucesso é uma coisa e êxito é outra coisa. Como eu falei para você, sucesso é resultado positivo, enquanto que êxito é alcançar o objetivo. É aquilo que dá certo realmente. É ficar focado no resultado final. Então, tudo isso é importante, porque se você conseguir separar as coisas, não sobe nada para sua cabeça. É interessante que alguns alunos meus me diziam assim: Johnny, eu acho interessante como você não se acha melhor do que ninguém.
você não anda de nariz empinado. Todo mundo te conhece quando fazia parte da Assembleia de Deus no setor 40, ensinava em várias igrejas, já era convidado, tinha lá vários convites, e aquilo nunca me fez com que eu me sentisse melhor do que ninguém. Alguém poderia chamar aquilo de uma espécie de sucesso, porque era conhecido no setor 40 e ensinava em outros seminários e tinha aquela divulgação dos meus livros e as pessoas que realmente gostavam do que eu falava. E aquilo fazia com que outras pessoas que tinham um certo nome dentro do ministério comentassem sobre mim e falassem daquilo que eu tinha a oferecer. Isso poderia simplesmente subir a minha cabeça e dizer assim, eu sou o cara, porque o sucesso faz isso. Não, eu nunca fui assim, porque eu sempre parti da questão de que quem nos dirige, quem nos faz entender as coisas e nos leva para um patamar diferenciado é Deus. E eu cito um texto. Quem é que lembra aquele texto que o apóstolo Paulo disse que o povo de Bereia era mais nobre do que os de Tessalônica? Por quê? Porque o povo de Bereia era mais nobre do que de Tessalônica? Quem é que sabe? E eles observavam o relato que Paulo pregava, né? Eles anotavam tudinho, porque ia consultar se realmente estava correto, certo que Paulo estava falando, e ministrando ali naquela... Sim. Vocês perceberam um povo instruído? O apóstolo Paulo era um homem que mostrava um autoconhecimento. Se formou aos pés de Gamaliel, foi um dos que estava ali como cidadão romano ali a perseguir os cristãos, então ele tinha um nome. Então, o nome dele fazia com que ele fosse um cidadão famoso. Tudo prova de que quando ele se converte, alguns irmãos ficaram com medo de ir até ele, achando que ele estava se fingindo de cristãos, que ele já tinha um nome naquela região. Os cristãos já sabiam quem ele era. Então ele tinha uma fama, ele tinha um sucesso naquilo que ele já fazia. Só que quando ele começa ele se converte e começa a falar da palavra de Deus para os bereanos, eles não olham a fama dele, eles não olham o sucesso do nome que ele tinha. Eles querem ver se realmente aquilo que ele está falando tem origem, tem palavra registrada naquilo que eles criam. Então eles deixaram o sucesso dele, a fama dele de lado, e vamos ver se ele realmente está no projeto, está na palavra. Então, estamos chegando lá. Projetos. Aceitamos a ajuda de qualquer pessoa aqui nessa igreja, mas não queremos sucesso, queremos êxito, porque êxito é uma coisa mais sólida, é uma coisa mais relacionado à origem de alguma coisa. Enquanto os povos de Bereano ouviram Paulo e não creram nele e não aceitaram o que eles falaram, enquanto não examinaram o que ele estava falando, se estava certo ou errado, porque tem povo de visão. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer outra coisa, e porque vai fazendo isso vai acontecer. Sucesso é isso. Eu quero fazer isso para acontecer. Isso é sucesso. E sucesso é a cara do mundo. Tudo que ele fala é visando a fama. O cristão não. O cristão está alicerçado no êxito. O êxito é uma coisa mais focada, tem uma estrutura, tem um fundamento. Não é uma casa construída na areia, é uma casa construída na rocha.
Pode vir o que vier e não derruba. Isso é muito importante ficar. Uma pessoa de sucesso fala o seguinte, hein? Ou seja, quando você vê uma pessoa de sucesso, você ficou famoso. Essa é a visão de alguém que vê uma pessoa que sobe e entende que aquilo foi um sucesso. Você ficou famoso. Então, se é um êxito, a pessoa fala assim, você conseguiu o que queria. É bem diferente. Eu chegar para ele, mas não, você ficou famoso, cantor. Eu estou levando ele para o sucesso. Agora, se eu disser para ele, evangelista Edivânio, você conseguiu o que queria. Então, olha que é diferente, levar a pessoa para o sucesso e valorizar o que a pessoa já estava planejando, o que a pessoa já tinha de projeto. Você conseguiu, você me mostrou seu projeto, você me mostrou suas músicas, você me mostrou tudo aquilo que estava programado e você conseguiu colocar isso para que realmente pudesse ser divulgado. Olha a diferença, eu estou valorizando todos os teus projetos, estou valorizando a tua origem, de onde você saiu e não aquilo que você está apresentando. Só apresentação ainda não cabe a nós darmos total confiança. Depois chegar qualquer pregador aqui e fazer o que é para se fazer com qualquer outro pregador. Pode chegar qualquer cantor de fora, cantar aqui como qualquer outro cantor canta e cantar bem e a gente chegar, fazer uma avaliação como se ali tivesse um êxito de tudo aquilo ter acontecido, enquanto que só é fama, só aquilo que acontece no aqui e agora e depois a gente vai saber que aquele cantor não tinha nada de Deus, é simplesmente um talento. Então, existe essa diferença entre sucesso e êxito. Todo mundo quer falar alguma coisa? A aula está um pouco mais complexa. Então, o que acontece? A maioria das pessoas que se convertem, elas estão justamente por falta de êxito em sua vida. Porque elas já têm carro, elas já têm casa, já têm um bom emprego. Elas não querem mais isso. As pessoas dizem, poxa, minha patroa é cheia do dinheiro. Ela é conhecida nas redes sociais, ela já tem sucesso. Ela já tem fama, ela já tem reconhecimento. Só que ela precisa de algo mais sólido, que é êxito, para dar sentido à vida. E se isso não vier, essas pessoas vão ficar frustradas. É por isso que tem muito crente na igreja que está frustrado porque quer sucesso, não quer êxito. A vida tem boa saúde, tem o que comer, tem uma família abençoada e quer mais do que isso. Deus pode dar. Mas isso que você tem e que você acha que é pouco, pode ser o êxito que te faz diferente de muita gente que quer essa sua vida que você tem. Você pode não ter a melhor casa, não pode ter o carro do ano, não pode ter aquele salário genial que todo mundo almeja, mas tem o quê? Paz na sua casa. E isso é êxito. Tem sucesso, mas é infeliz. Então, o que acontece quando as pessoas procuram êxito e começam a ficar frustradas? E não deveria ser assim. Então, existe um caminho para o êxito. E isso que é interessante. Existe um caminho para o êxito, mas nós devemos entender uma coisa, para a gente não sair do êxito e ir para o sucesso. Porque elas são muito juntinhas ali. Na mesma hora que você está um crente fervoroso, você começa a crescer, você começa a abandonar tudo aquilo que você fazia antes. Eu já vi pregadores que antes do sucesso, eles oravam mais, eles jejuavam mais, eles liam mais a Bíblia, mas quando eles ficaram muito famosos e o sucesso chegou à porta dele, eles esqueceram todos os projetos que levaram ele a ser o que ele é e dizem que não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para estudar, porque o que eles já sabem, eles já aprenderam, então eles vão só repetindo o que já sabem. Porque o conhecimento é assim, depois que você aprende,
pode ser chamado de conhecimento ou informação, os irmãos podem fazer diferença se quiserem. Depois que aprende, ele pode ficar reciclando aquilo mentalmente, ele pode falar da mesma coisa em cultos diferentes, com palavras diferentes, a mesma coisa falando com palavras diferentes, mas sendo a mesma coisa, só que ninguém percebe. Mas eu sou muito esperto, li um livro que era Augusto Cury, ele falava de um assunto, achei legal, depois ele falou de outro assunto, de palavras diferentes, falando do mesmo assunto, não. Aí eu já não quis mais ler, porque ele está falando do mesmo assunto com palavras diferentes. E quem não consegue assim entender, aí coloca alguma coisa diferente ali, mas não vale a pena no meu sentido. Para algumas pessoas isso vale a pena. Então, para nós cristãos, nós somos cristãos, nunca devemos esquecer que o êxito em nossa vida começa em Jesus. O êxito na nossa vida começa em Jesus e também termina nele. Não começa nem e termina em você, não. Não, porque Deus, Jesus me deu êxito e agora termina em mim. Não, começa nele e termina nele. Então, existe um caminho para o êxito. E esse caminho é interessante. Qual é o primeiro passo? Eu achei muito interessante falar isso e vai ficar registrado para a história, para as futuras gerações, esse entendimento. O primeiro passo do êxito é o sonho. Pessoa que não sonha, não chega a lugar nenhum. Pessoa que não sonha jamais alcança o que quer porque não sonhou com aquilo, então é impossível ele ter aquilo que ele não sonhou. E aquele que não sonha está morto em vida, porque não quer nada, não sonha em nada. E automaticamente, quando ele tem esse sonho, ele precisa fortalecer esse sonho. Então, eu vou ser bem breve nessas questões aqui. Você tem um sonho, mas o sonho em si, só ele ainda não é o suficiente. Aí surge o segundo passo. Então, pelo menos o primeiro passo você tem que ter em mente, um sonho. Qual é o teu sonho? Digamos que teu sonho seja uma casa. Ok, você sonhou, eu tenho uma casa. Mas esse sonho, ele precisa de uma estrutura, que vai para o segundo passo, que é visão. Olha, é interessante. Sonho e visão. Como é que vocês entendem isso? Você precisa ter sonho. Eu quero uma casa, sonho. E visão. É fácil entender? Meio complexo, né? Mas você vai entender. Sonho. Eu quero uma casa, eu quero esse emprego, eu quero esse carro. Visão. Como esse carro será? Qual é a marca desse carro? Sonho. Quero uma casa. Como será essa casa? Aonde ela vai se localizar? Quantos metros de frente? Quantos de fundo? Quantos quartos? Quantos banheiros? Vocês perceberam que quando você tem um sonho, você precisa trazer aquele sonho para a sua visão e fazer uma estrutura do que você quer para a sua vida. Porque senão, você tem um sonho, mas não sabe exatamente o que é que você quer. Quando você tem um sonho, que eu quero uma casa. E quando você consegue a casa, você, poxa, mas não era exatamente essa casa que eu queria. Eu poderia ter comprado outra, mas eu comprei essa. Mas eu tenho a sensação de que ainda não estou feliz. Ainda não estou contente. Por quê? Porque só tinha um sonho de ter uma casa.
Mas como seria essa casa? Então, até a igreja, ela tem que ser estruturada nessa visão. Por exemplo, nós temos aqui um sonho de conseguir um lugar para a igreja primitiva amor ao próximo. Até agora é um sonho. Agora pergunta para mim, pergunta para o meu pai, pergunta para o Edivânio, para o pastor Márcio, para o Diógenes, se a gente já parou para sentar e colocar esse nosso sonho de um lugar maior dentro de uma visão, como a gente quer. Pelo menos hoje eu já fiquei um pouco mais contente que a aula já começou antes de a aula começar, porque quando o Edivânio começou a falar, olha, se colocasse, tirasse aquela parede, colocasse uma parte aqui, que ficasse a pessoa mexendo na parede, isso já saiu do sonho para uma visão, é um pensamento, é algo mais ampliado. Que aí você consegue estabelecer até onde você pode ir e aquilo que é possível. E aí acontece uma coisa bem interessante, que aí a gente fala aqui de 3 tipos de sonhos que, dependendo do que você pensa, pode te levar por essas direções. Mera intenção de conquista. Porque tem pessoa que tem sonho, que tem mera intenção de conquista, que não levarão a lugar nenhum. Sabe aquele sonho assim? Meio que... Você quer, mas não quer? Eu quero comprar uma casa ali, naquele endereço. Eu acho que não. Eu acho que é ali. Não. Eu acho que é lá de novo. Não. Acho que é lá mesmo, sim. Não, acho que é lá sim, porque o vizinho me falou que lá é bom. Mas outro vizinho falou que lá não é bom. Sabe aquele sonho que não te leva para lugar nenhum? Você não tem convicção daquilo que você realmente quer, você não sabe se fica ou não fica. Esse é mera intenção de conquista. Você não sabe se você quer ou não, e você não sabe se você vai trabalhar naquele emprego ou não, e você fica naquela confusão. E tem aqui o segundo tipo de sonho, não vai acrescentar nada à nossa eternidade, só visa o material. Opa! Tudo que você fizer tem que visar algo para a sua vida espiritual. Se você vai entrar no emprego que vai te levar para o mundo, esquece. Se você vai virar um pregador de nome e isso vai te levar para o inferno, esquece isso. Se você vai receber uma casa de um patrão, mas que em troca disso ele quer te distanciar do Senhor, isso coloca a eternidade que Deus prometeu na sua vida, esquece. A gente não tem que visar só material. Tudo aquilo que Deus nos dá tem que estar ligado a Deus, tem que ligar à sua palavra, porque isso é importante. Aí vem um terceiro, que é o sonho de Deus para a nossa vida. Essa nos interessa. Porque tudo que você faz, tudo que você tem, você coloca na mão de Deus, que foi Ele que deu, e que se Ele quiser Ele te dar muito mais do que você já tem, só basta você sonhar. Então, sonhar é ter a casa. Visão, você faz o desenho da casa. Então, como é que eu posso falar? Para você entender melhor sobre o sonho e visão. Você sonhou com a casa. Ok, tá tudo ok. O teu sonho é o quê? A casa. O nosso sonho aqui é um lugar maior e próprio. Esse é o sonho. O sonho é a casa. Aí você vai lá com o arquiteto e manda ele fazer o desenho da casa. Esse desenho da casa que o arquiteto fez é a visão. É o sonho claro daquilo que realmente você quer. Se você não fizer isso, você não consegue quase nada na sua vida, porque você não sabe estruturar, você não sabe como fazer aquilo. Porque o que é que diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Que a fé é o firme fundamento daquilo que você vê ou daquilo que você não vê? Não vê. Daquilo que você não vê. Então,
É exatamente dentro desse caminho aí que você vai entendendo isso. E o êxito está relacionado ao sonho. Quando tem essa ordem, está dentro do sonho. Não é sucesso não. Sucesso é aquele que esquece todos os projetos, que levou ele àquilo, e ele acha que ele que é o capacitado. Não é bem assim. Então, como eu falei para vocês que o primeiro passo é o quê? O sonho. Tenha um sonho na sua vida, naquilo que você quer para a sua vida. E o segundo passo, visão. Desenhe, escreva. Como você quer que aquilo aconteça na sua vida. Visão sem sonho não tem sentido. E sonho sem visão não vai levar você a lugar nenhum. Se você tiver só sonho e não tiver visão, você não vai a lugar nenhum, porque você não sabe o que você quer. Você quer uma casa. Que casa é essa? Pequena, grande? Na capital? Na favela? Na viela? Onde é que você quer essa casa? Você precisa trazer isso para perto de você. Aí tem uma consequência. Ah, Joaninho, e se eu não tiver visão? Eu tenho meu sonho, eu quero uma casa. Mas se eu não tiver visão, como é que eu quero essa casa? Aí acontece pelo menos umas 4 consequências aqui se você não tiver visão do sonho que você tem. Ó. Sensação de estar errado. Por faltar algo. Aí está faltando. Porque você só sonha e você não sabe como, então está faltando realmente algo. Alvo não alinhado, que é o segundo. Não há direção, não há alvo. Se você sonhar e não tiver visão, você não tem direção. Você não tem alvo. Como é que você vai conseguir isso? Então a gente precisa ter uma visão aqui. Como é que a gente vai conseguir uma igreja de terreno próprio? Já parou para pensar nisso? Eu não parei para pensar nisso, porque embora eu não esteja muito envolvido aqui como conseguir isso, porque a gente às vezes tem nossas vidas pessoais, a gente tem outros alvos a alcançar. Mas se a gente parar um dia para sentar aqui e pensar qual é a direção para que esse nosso sonho de ter um lugar próprio, que aí vai passar para a visão, como conseguir isso aí? Então até agora a gente não está alinhado. Incrível que pareça, a gente não está alinhado, a gente não tem direção. Eu, pelo menos, aqui nesse momento, eu não tenho nenhuma direção para dizer como conseguir um ponto próprio para essa igreja. E também não tenho nenhum alvo. Sensação de andar em círculo. Quem não tem visão, só tem sonho, anda em círculo. Se não tem direção, não tem alvo, vai dar em círculo. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não tem nada focado. Não tem nada em caixa, não tem nada, porque não tem essa visão. Poxa, eu tenho que ter a visão aqui, porque se eu guardar essa quantia todo mês, vai ter isso daqui a 10 anos. Isso é visão. Ah, eu quero ter uma casa, mas não guarda nada, não economiza nada e gasta com bobagens e tudo. O sonho vai continuar sendo sonho, porque sem visão o sonho não se realiza. Não há sabor de conquista. É aquela questão. Deus me perdoe. Eu vou falar uma coisa aqui. Não há sabor de conquista. Eu tenho essa minha casa aqui. Quando eu consegui ela, graças a Deus que Deus mudou muito meu pensamento. Eu dizia para Deus, não era essa casa que eu queria. Pequenininha. Acredita? Porque eu não tinha visão, eu só queria uma casa. Só que eu falava umas bobagens que eu não percebia. Deus, qualquer lugar serve. Importante que seja de frente para a rua. Não seja em viela. E Deus me deu uma casa à frente de rua, mas me deu uma casa contra aquilo que eu não queria, mas Ele me deu exatamente como eu pedia, sem sabedoria. Então isso faltou o quê? Da minha parte? Visão. Saiba pedir.
Ah, Deus me dá um carro. Peça um carro bom, não. Peça um carro velho. Deus dá aquilo conforme você pede. Deus nos equipou com o cérebro. Se você passar 5 minutos dizendo assim, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem, teu cérebro entende que você está bem e ele vai estar bem. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Teu cérebro, ele começa a entender que embora você não consiga, no ponto de vista do que as pessoas vão avaliar, teu cérebro vai te dar força para você conseguir. Então, o teu cérebro é obediente, ele fala o que você faz. Embora muitas coisas eles coloquem dizendo que você não vai conseguir, mas se você ficar dizendo para ele que você vai conseguir, você consegue. E isso é importante. Então, não há sabor de conquista. Conquistou, tem e acha que é uma coisa simples. Não sabe se conquistou o que realmente desejava. Eu não sabia naquele tempo. Hoje em dia, Deus está abrindo minha mente. Eu estou dizendo, agora sim, isso era o que eu desejava. Agora, se Deus vai dar uma maior, aí é com Deus. Então, primeiro é sonho, tenha casa. Depois vem a visão. Como é que vai ser essa casa? Desenhe essa casa, para que você possa ter um alvo. E o terceiro passo? Instrumento de conquista. Esse instrumento de conquista é que vai te dizer como é que você vai conseguir essa casa. Pense comigo. Eu tenho um sonho. Ok. Já tenho um sonho que é uma casa. Já tenho a visão. Como é que eu quero essa casa? E aonde é que ela vai ser? O que eu posso fazer? Agora eu tenho que criar um instrumento de conquista de como eu vou conseguir essa casa. O que eu preciso fazer para conseguir essa casa? Então eu vou criar uma estrutura. Eu vou pensar numa estrutura. Vou pensar como eu chegar até lá. E isso é importante. Então existem várias possibilidades que você pode conseguir essa casa. Então eu vou colocar aqui um carro como um exemplo. Digamos que você quer um carro. O teu sonho é um carro. Aí você tem a visão. Esse carro é... Qualquer carro aí que você conhece. Vou falar que é um Fusca. Fusca é o mais antigo, mas tem carro ruim, mais caro. Meu sonho é um carro e minha visão agora é um Fusca, ele é branco e pneus largos e é desse jeito. Eu já tenho um sonho, já tenho a visão. Agora eu vou para o instrumento de conquista, que é o terceiro passo. Como eu vou conseguir esse Fusca? Aí tem várias possibilidades. Como você vai conseguir o Fusca? Primeira possibilidade. Eu posso esperar que alguém me dê o Fusca. É uma possibilidade. Não é uma possibilidade? Alguém pode te dar esse Fusca. Alguém pode te dar essa casa. Só que, quando é que isso vai acontecer? Quanto tempo isso vai durar? Sem esquecer que isso pode até não acontecer. Você pode morrer e ninguém vai te dar um Fusca. Ninguém vai te dar uma casa. Então essa é a possibilidade. Eu posso ficar esperando alguém me dar um Fusca. Aí você escolhe. Esse é o ponto é o instrumento de conquista que você está usando. Alguém vai me dar esse Fusca. Quem? Quando? Você não sabe. E se não der? Aí, no caso, vai pensar. Segunda possibilidade. Você pode roubar o Fusca de alguém, de alguma pessoa. Essa é uma possibilidade. Não é uma possibilidade? Você pode roubar o Fusca, mas não está dentro dos planos de nós, como cristãos, conseguir uma coisa ilegal, tirando de alguém para satisfazer aquilo que nós queremos. Então essa possibilidade aqui é nula, mas é uma possibilidade. Se ninguém vai me dar, então eu vou e roubo o Fusca. Eu vou invadir uma casa que está desocupada. Aí tem a terceira possibilidade, que é trabalhar, ganhar dinheiro e comprar o carro. Isso também é uma questão
que também levará um tempo. E para você fazer isso, trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar o carro ou a casa que você quer, requer um tempo também. Mas entre as três questões, essa daqui é a que melhor se encaixa no que você pode fazer agora. Porém, você precisa ter, de certa forma, uma direção. Aqui dentro desse seu esforço, você precisa também criar e fazer uma parceria com o Senhor, para que Ele possa fazer com que o que você, pelo teu esforço, pelo teu trabalho, você consiga a casa e o carro que você quer. E isso é importante porque aí sim você vai estar bem, alinhado com o Senhor. Por que eu falo isso? Porque a gente que é cristão, a gente tem que parar de achar que o mundo lá fora vai nos ajudar. E a gente tem que alinhar, a gente tem que ter como parceria sempre Deus. Se eu chego para o Edivânio, eu sou um patrão e falo, você está contratado para trabalhar na minha empresa, não é eu. Foi Deus que me usou como instrumento para abençoar ele. Se alguém chegar e dizer, então uma casa nova, não foi aquela pessoa que me deu a casa, foi Deus que usou aquela pessoa para me dar aquela casa. E aí você consegue, sim, ter êxito na sua vida. Que aí você não se esquece de Deus. Porque a pessoa consegue uma casa, conseguiu dinheiro, conseguiu um bom emprego, esquece de Deus, porque começou a ter sucesso. Não, nós queremos êxito na nossa vida, tudo aquilo que é necessário para a gente vivermos bem e dar o necessário para nossos filhos, através do que Cristo, através do que Deus tem a nos oferecer, sendo Ele nosso parceiro, aquele que está sempre ao nosso lado. E isso é importante. Aí tem um exemplo aqui. Se o sonho fosse de uma mulher fosse ter um filho, qual seria o instrumento de conquista dela? Segundo a visão, seria o sonho, seria o casamento. Porque se o sonho dela é ter um filho, ela tem que usar um instrumento de conquista. E depois da visão é o casamento. Claro que outra pessoa vai conseguir filho de maneiras que está contrária à palavra de Deus, mas nós colocamos o casamento como instrumento de conquista. Agora aqui, se o nosso sonho é edificar a obra de Deus, aqui, edificar a obra de Deus, então o instrumento é a igreja. E quando eu falo igreja, eu estou falando tanto da parede como estou falando das pessoas, que a gente pode conversar e dizer para eles se realmente eles querem que o sonho de onde eles estão sentados seja ampliado. A gente tem que questionar, porque até então eles têm um sonho aí. Eu já percebi, irmão, poxa, irmão, era bom se Deus desse um lugar maior. Já está chegando gente, já vi irmão aqui dentro da nossa igreja falando isso. Eles têm um sonho. Só que eles ainda não foram ensinados a ter uma visão, como eles podem fazer com que essa obra cresça. Que aí nós iremos usar o instrumento de conquista. Instrumento de conquista não é como a Universal faz, inventando coisas para tirar dinheiro do povo, é diferente. É fazer com que eles entendam que o lugar onde eles estão e que há uma necessidade de crescimento e que precisam da ajuda deles. Eles vão ser o que vai abençoar a obra. Então, se o sonho é edificar a obra de Deus, então o instrumento de conquista é a igreja. Não tem jeito. Os irmãos precisam ter essa visão para que realmente o trabalho vá à frente. O sonho e a visão, sem instrumento de conquista, é o mesmo que nadar e morrer na praia. Imagina aqui eu com um monte de sonho, Edivânio, meu pai, um monte de sonho. A gente tem até a visão de como a gente vai fazer, mas a gente não tem. A gente não tem um instrumento de conquista. A gente não sabe aonde vai conseguir isso. A gente não sabe com quem a gente vai falar.
Então vai o sonho e a visão vai morrer e não vai acontecer nada. Então é importante ter o sonho, a visão, tudo mais claro, e o instrumento de conquista de como Deus vai nos conceder isso. Mas Deus quer que a gente use, olha, a nossa cabeça aqui, para que a gente possa entender isso aqui. Então, o preço da conquista. O instrumento de conquista dirá qual a viabilidade, o tempo e a dificuldade de conquistar o sonho dentro da visão. Só dentro do sonho, do instrumento de conquista, a gente vai ter um entendimento quanto tempo a gente vai gastar e qual vai ser a dificuldade que nós vamos encontrar e como a gente vai nos dirigir para que as pessoas venham abençoar a obra de Deus, ou então aquilo que você tem na sua vida, você precisa ter essa compreensão de tempo, de dificuldade, porque tudo tem um exemplo, tudo tem uma maneira de como chegar lá. Aí tem até um exemplo aqui, digamos que o Edivânio vai cantar na África, no congresso na África, Edivânio. E você quer chegar lá. Eu posso te dar aqui 3 sugestões, como você vai chegar na África. Você pode ir a pé. Daqui na África, a pé? Dá a pé? Gasta muito tempo. Talvez chegue lá e o congresso já acabou há muito tempo. Então essa possibilidade de ir a pé não dá certo. Então, ir a pé, instrumento de conquista, ir a pé não dá certo. Esquece ir a pé. Você não vai chegar a tempo lá no congresso. E de carro? Gasta menos tempo, mas também gasta tempo. Esse instrumento de conquista, que é o carro, também não vai fazer com que você chegue a tempo nesse congresso para cantar. Aí nós temos o terceiro instrumento de conquista. E de avião? Melhorou, não melhorou? Vai chegar antes, vai chegar a tempo e vai fazer com que dê tudo certo. Então, o instrumento de conquista sua aqui é ir de avião. Não ir nem a pé, nem ir de carro. A pé você chega? Chega. Ir de carro você chega? Chega. Mas não chega no tempo. Gasta muito tempo. Então, você vai usar a sua inteligência, você vai usar o instrumento de conquista correto. Ir de avião. E tudo vai dar certo. Se a gente pensarmos para a nossa vida o instrumento correto de conquista, a gente consegue chegar em qualquer lugar. E aí não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que faça com que as coisas dê errado na sua vida. Porque sem o instrumento de conquista, trabalhamos muito, mas colhemos pouco. Tá? Sim, pode falar no final agora. Risco. Sim. Inclusive tem um homem de Deus na Bíblia, né? Que eu penso assim, que ele teve sonho e visão, né? De um sonho de crescer. Sim. Mas ele tinha uma visão. E como? ele pegou aquela visão e ele falou, não, se eu usar esse método aqui, Sim. vai dar certo. Posso ser que eu esteja fazendo errado, mas eu vou agir e vai dar certo. Esse homem conhecido como Jacó, né? Sim. Ele fez umas coisinhas. Fez. E ele sonhou crescer. Sim. E ele não ia crescer, que Labão não estava dando nada para Labão. Era Labão. E o que acontece? Ele não ia dar nada para ele, tanto que ele só queria arrancar dele, né? Sim. Só queria atrasar a vida dele. Então o que ele fez? Ele, peraí, eu tenho um sonho, peraí, se eu fizer dessa forma vai dar certo. Então ele agiu. Ele fez o sonho dele, falou, se eu fizer assim, dá certo. Então eu vou botar essa visão que eu tenho, dá certo, vou fazer assim, dá certo. E cresceu. Cresceu, você vê. Tem um processo. Não é, olha, a nossa vida, para nós conseguirmos alguma coisa, para Deus nos abençoar, tem um processo. Tem sonho, tem visão, né? E tem como o instrumento de conquista, para que você possa caminhar e dar certo. Como eu falei assim, sem o instrumento de conquista, que é o sonho e a visão, de nada vale. É como trabalhar muito,
Às vezes a gente trabalha muito e colhe pouco. Ele trabalhou, eu acredito assim, que ele trabalhou muito e não conseguiu nada. Ele perdeu. Depois ele trabalhou de novo e não conseguiu nada. Então, eu acredito assim, como está aí falando. Então ele falou assim, não, peraí, agora eu vou abrir essa visão, senão eu não vou chegar lá. Sim. Eu preciso de algo na minha vida. Até então ele estava só tendo prejuízo. Só tendo prejuízo. Porque ele só tinha um sonho, mas não tinha como a visão. Depois ele começou a realmente colocar a visão e os instrumentos que ele usou para fazer com que ele conseguisse alguma coisa, isso trouxe a vitória para ele. Então ter sonho e visão e instrumento de conquista é como você pegar um prego e tentar pregar ele com uma chave de fenda. É a mesma coisa. Eu não sei se a gente está assim, pai. A gente está com uma chave de fenda tentando pregar esse prego aí. A gente tem que analisar isso. E depois, vem o quarto, eu acho que eu vou parar aqui no quarto, para a gente não fazer muita confusão. Então, o primeiro é visão, o primeiro é o sonho, o segundo é visão, o terceiro é o instrumento de conquista, e o quarto passo é acompanhamento. Você não pode fazer as coisas e deixar lá bagunçado e deixar na mão de alguém. Alguém tem que acompanhar isso, alguém tem que ficar olhando como é que está acontecendo, igual naquela obra de Deus. Acontece algumas coisas aqui, se a gente deixar, vira bagunça. Cada um faz o que quer e pô, não, tem que ter alguém que venha acompanhando. E esse acompanhamento está relacionado a um grupo. Nosso ministério aqui é o Ministério dos Obreiros. Que qualquer coisa que aconteça aqui tem que passar pelo ministério e esse ministério faz o acompanhamento. Para que aquilo dê certo, qualquer coisa que você vai fazer tem que ter um acompanhamento. Porque se não tiver acompanhamento, dois inimigos pode trazer um certo prejuízo. É o inimigo interno, que você mesmo pode dizer assim, poxa, eu não estou mais botando fé nesse ministério, não estou botando mais fé nisso que eu estou fazendo. Isso é um inimigo interno. Começa a te colocar outros pensamentos que se você não fizer o acompanhamento corretamente e sempre olhando pelo lado do que Deus pode fazer, que é êxito e não sucesso, você pode chegar num momento e falar, isso aqui não vai para frente. Alguém vai me ver, vai ficar bravo por aí, Deus te abençoe, mas já existiram pessoas que vieram para esse ministério e disseram que não vai para frente, e saíram. Estão por aí. E falando coisas que não deve falar. Eu saí daquele ministério porque aquele ministério era assim, e não vai para frente. Eles que falam. Então, o inimigo interno já contaminou eles. E não vai contaminar nós. Aí tem o inimigo externo. É aqueles que vêm fingindo ajudar. Não estou falando para ninguém, porque a gente não pode falar mais nada na internet, que alguém fala, está falando comigo, não estou falando com ninguém, nós estamos aqui dando uma aula e estamos falando do inimigo interno, que é dentro de nós, que às vezes nos tira aquele estímulo, aquela incentivação, aquela motivação para desistir. E existe aquele inimigo externo, que vem de fora, que vem mesmo para dar uma aqui e depois começa a prejudicar a obra de Deus. É coisas que o diabo coloca diante de nós para impedir de conquistar. E a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então é bem interessante isso. Eu nem vou ler um texto aqui de Números que Deus falou sobre leite, terra que mana leite e mel. No caso de Moisés aqui, para não confundir muito. Como fazer o acompanhamento? Como a gente pode fazer o acompanhamento? Estabelecer uma prestação de conta. Prestação de conta não é só dinheiro. Prestação de conta é saber como as pessoas estão aqui. Como é que você está na sua casa? Você quer uma casa? Você quer um carro? Faz uma prestação de conta entre você mesmo. O que você está gastando com essencial ou com desejo? Porque existe essencial, água, luz,
comida, roupa para as crianças, às vezes isso é essencial, mas isso é uma outra coisinha lá que você compra que não há necessidade de comprar. E aquilo já poderia estar ali e somando ao seu objetivo. Então, estabelecer uma prestação de conta, estabelecer pontos de controle, se estamos indo bem ou mal. Esse acompanhamento é bom saber, porque tem gente que a casa está caindo e ele está achando que está tudo bem. Os filhos estão na droga e ele acha que está bem. Eu fui na casa de uma senhora que ela viu um monte de problema lá. Eu como agente de saúde, mas para ela está tudo bem. E a moça que estava comigo falou assim, João, você percebeu? Está tudo bagunçado, os filhos estão todos com deficiência mental. E ela diz que está tudo bem. Mas não ela está falando tudo bem porque ela é uma pessoa que tem fé em Deus. Ela está falando tudo bem porque ela não quer enxergar a realidade. Então a gente tem que saber o que está indo bem, o que está mal, o que realmente prejudica a obra de Deus, para você ter esse conhecimento. Preparar para os pontos de gargalo. Sabe o que é ponto de gargalo? É onde aquilo que você está fazendo dá uma pausada, dá uma parada. Isso precisa ser resolvido. Tem lugares aí que às vezes a igreja... Aqui não, a gente faz uma coisa entre nós e a gente ajuda no aluguel. Mas tem lugar por aí que só depende da igreja. E se os irmãos não cooperaram naquela igreja, e aí sofre com aluguel. A gente não tem esse problema. Mas esse é o ponto de gargalo. Todo mundo está cooperando, depois de repente dá uma parada ali e ninguém quer mais ajudar. Aí a gente precisa saber o que está acontecendo. Isso é importante. Até na nossa vida também, na casa também. A gente está indo bem. Depois dá uma parada. A gente tinha trabalho para fazer, tinha isso, tinha aquilo. E depois dá uma pausa, dá uma parada. E quando você percebe isso é porque está tendo um acompanhamento da sua parte. Porque tem pai de família que a casa está caindo e não está percebendo nada. Tem que ter esse acompanhamento, que esse é o quarto passo no degrau de que você pode ter isso na sua vida. Definir etapas de conquista. Ok. Você quer uma casa? Até você chegar a ter uma casa, você precisa criar várias etapas de economia, várias sugestões, várias situações, até conseguir a etapa final. Vamos falar aqui, definir etapas de conquista. Algumas etapas de conquistas antes da conquista total. Tem um total e tem as etapas até você já. Se você quiser fazer tudo de uma vez, você não consegue o que você quer lá no final. Então, igreja. Tem igreja que é pequena e que às vezes as condições de ajuda são poucas. Mas essas pouquinhas coisas que a igreja, que os irmãos ajudam, são pequenas etapas até conseguir a etapa final. Então, tudo isso aqui é um planejamento. E eu estava lendo sobre isso, poxa, eu vou levar isso para a escola dominical. Não é um estudo teológico de nível assim, mas é só uma maneira de a gente tentar, de uma certa forma, conduzir a nossa vida de uma forma que a gente saiba o que está fazendo. Porque tem gente que quer uma instrução. Poxa, como é que eu vou conseguir isso? Tem um sonho, Tônia, tem um sonho? Você quer uma casa? Ok. Você tem a casa, já está na sua cabeça? Agora tem a visão. Agora faça o desenho dessa casa. Como é que você quer essa casa e tudo? E aí depois vem o instrumento de conquista. Como é que você vai conseguir essa casa? Aí você pensa nos meios, você estuda os meios, aí depois você faz um acompanhamento de como é que está indo o andamento até aquele teu sonho ser realizado. Eu quero minha casa daqui a 20 anos, então faça um projeto, vê os instrumentos de conquista, o que você vai usar para fazer com que aquele sonho, visão, através do instrumento de conquista, façam com que você seja abençoado e tenha êxito no seu projeto. Tudo isso é importante. Por quê? Porque o mundo aí fora estuda sobre isso, fala sobre isso. O que Jesus falou? Que os filhos das trevas são mais, nas minhas palavras, são mais espertos do que os filhos da luz. Porque os pastores
muitas igrejas aí não querem ensinar isso para o povo. Porque quando eu ensino isso para o povo pensa um pouco mais sobre si, pensa um pouco mais sobre a família. E o que é que os pastores aí de fora querem? Querem que você esqueça um pouco da família, embora eles digam que a família é importante, e tudo que você poderia investir na sua família, no bem-estar da sua família, como curso, saúde, proteção. Eles não querem que você isso esteja muito claro na sua mente e você pega o seu dinheiro que você poderia investir na sua família, dê para aquela igreja que está podre de rica e que não tem mais nenhuma necessidade mais de todo aquele dinheiro. O básico que ela poderia arrecadar já daria para as condições daquele lugar. Mas eles querem sucesso, querem ser a igreja mais rica do mundo, querem ser a igreja mais conhecida do mundo, e aí sobrecarrega aquelas pessoas que não têm conhecimento de Deus, não têm visão de Deus na palavra, e fica mantendo aquele sucesso. Quando você vê alguém falando assim, minha igreja é a mais conhecida no Brasil, você vê uma pessoa que está ligada não ao êxito, está ligada ao sucesso, da fama, da placa da igreja onde ela está. Então essas pessoas são complicadas. Então a aula, voltando a repetir aqui, não se esqueça. Primeiro, tenha um sonho. Sem sonho você não vai a lugar nenhum. Depois que você tiver um sonho, segundo passo, visão. Desenhe como você quer que esse sonho se realize. Terceiro, tenha um instrumento de conquista, porque isso vai fazer com que você seja vitorioso. E o quarto passo, acompanhamento. Acompanhe, veja o que está dando certo, o que está dando errado, e Deus vai te abençoar. Todas essas instruções aqui, eu estava pesquisando de um pastor, não lembro, me esqueci o nome dele aqui, mas que ele é pastor da igreja Videira. Acho que é Videira. E todo esse conhecimento, porque a gente tem que ler, e Deus usa essas pessoas para trazer esse entendimento. Por que eu estou falando isso? Para que ninguém possa pensar assim, o Johnny está falando, foi ele que trouxe. Não, a gente aprende um com os outros, lendo. Então eu lendo esse livro, parece que é o caminho, como é o nome do livro? Parece que é o caminho do êxito, parece que é o nome do livro. Ele faz uma diferença genial entre êxito e sucesso. Eu só sabia o conceito, assim, da diferença, mas não sabia da profundidade que isso poderia nos ajudar. Então, tudo aquilo que for útil, tudo aquilo que for importante para o povo de Deus aqui na igreja, a gente vai trazer, e que Deus abençoe. Eu passo aqui a direção para o presidente aqui da Igreja Primitiva Amor Próximo, que se encontra aqui na rua Porto Vitória, 23B, Carapicuíba, São Paulo. Se você quiser nos fazer uma visita, ficamos gratos e Deus vai te abençoar. Nossos cultos aqui é dia de terça, que é campanha, quinta, tem as irmãs aqui do Círculo de Oração, e temos domingo, que é a escola dominical, e domingo à noite, que é o culto da família. E venha, e você vai ver a diferença, porque aqui nós visamos Deus. O Deus Mamon aqui não tem vez, e fazemos de tudo para que ele fique lá e que o Deus verdadeiro fique aqui. Quem quiser se apoiar nesse Deus Mamon e achar que ele vai fazer uma obra crescer, que creia. Mas o que prevalece aqui é o Deus verdadeiro, e é isso que é importante para nós. Aí, pastor presidente. Graças a Deus, mais um domingo, aprendemos, lógico, colocar em prática, né? Realmente, a gente sonha, às vezes, maravilhoso, né, o sonho. Ontem à noite eu sonhei que ele estava na lua, eu na lua. Sonhando, voava, chegar na lua, mas eu ia assim. Mas só que assim, que eu chegar na lua, só que era pequena a lua, tinha 5 metros quadrados. Eu dizia, imagina, a lua é grande, porque é pequena essa lua, né? Bem longe.
Aí eu descia, normalmente descia, aí encontrava com a minha nora, minha cunhada, que ela já morreu já, 3 anos lá, a Renê. Aí eu conversando com ela, ela estava passando por um problema muito sério, assim. Aí assim, eu peguei, tirei R$500 do meu bolso, dei para ela R$500. Então, assim, valeu, porque eu vou pagar minhas dívidas aqui, um que eu estou devendo aqui, né? E ela saiu, eu saí por nada, não saí por nada. O sonho é assim. Porque, sabe que realmente, eu aprendi assim, quando eu vou dormir, eu oro por todas as pessoas, e oro por mim mesmo, e oro pela minha alma, pelo meu espírito. Porque eu disse, Senhor, cuida da minha alma, que eu vou dormir, Senhor, cuida do meu espírito, que eu vou dormir. Aí quando a gente sonha coisa boa, mano. Porque se a gente não orar, vai Deus não cuidar da alma, do espírito, o diabo começa a espírito também, vai batalhar com a sua alma, e você vai ter sonho horrível, sonho feio, né? E aí você fica amedrontado, fica com medo, né? E aí você não está garantido aquilo que você está sonhando, garante, né, sua alma. Então é por isso que a gente tem que orar para a nossa alma também, para Deus cuidar da nossa alma. Zelar para a nossa alma, não estiver sonhando. Porque a gente, quando dorme, morreu, bem dizer, morreu, né? Sonho, dormindo. Então aí nossa alma está vagando, né? Então o diabo é espírito, vai lutar com a nossa alma, né? E é naquela peleja. Então, por isso que nós temos que orar também, agradecendo. Por isso que muita gente assim, hoje mesmo pressa de tudo, muita pressa. Pressa para comer, pressa para trabalhar, pressa para falar, tudo isso. Deve haver uma coisa, eu penso assim, devemos conformar que nós temos, né? Não podemos lutar, certo, lutar para aquilo também, para a gente adquirir, mas também eu tenho que conformar aquilo que já temos já para sobreviver, né, a nossa vida. Então, por isso que é bem essa pessoa que se bate e não chega assim um ano, com pessoas com 70, 80 anos, 75, 60 anos, está morrendo. Porque uma coisa que nós temos que descansar, né? Agora, não descansa, né? Nós temos que dormir cedo, acordar cedo, né? Tem pessoa que vive no celular, mano, uma coisa muito ruim mesmo, né? Celular, às vezes dorme 3 horas, 2 horas da madrugada, né? Esse celular. Você sabe que o celular, você vê o celular na madrugada, você está vendo, aquela iluminação vem, ela penetra no seu cérebro. Aí vai maltratando o seu cérebro, a sua vida, através do celular à noite. Você deve dormir cegado para você ter sossego na sua alma, no seu cérebro, né? Muitas pessoas, às vezes, que não dormem em paz, né? Nós temos que fazer um esforço. Hoje em dia é difícil de dormir cedo mesmo, né? Bem cedo. Então eu tenho uma paz, tranquilidade. Porque riqueza, fortuna, não é prosperidade. Prosperidade é paz de espírito. Amém. Quando a pessoa tem paz de espírito, aí sim. Por um exemplo, assim, o evangelista de Iban, tem sua casa lá, então, aí tudo feliz, seu lar, sua esposa, seus filhos, tudo. Aí passa um rico, né? Vê o evangelista de ver alegria naquela casa, naquela família, alegria. Aquele rico vai dizer, quem dera se tivesse uma família desse jeito, dessa maneira. Aí você passa em frente de uma casa do rico. Aí vê a casa bonita, tudo, e diz, quem dera se tivesse essa casa, né? Mas ele não tem paz de espírito, você tem paz de espírito. Né? Ele tem prosperidade, riqueza, fortuna, mas ele não tem esse que você tem, que Deus deu na sua vida. Tem a mesma coisa, irmão, que sempre eu conto aqui, né? Aqui. E a pessoa, o rico, para ir dormir, mas ele tem que colocar um colchão magnético, né?
sabe o que é colchão? E compra um travesseiro e toca musiquinha para poder dormir. Nisso não dorme. Não tem sossego para dormir. Se acorda como um zumbi. Mas o pobre, irmão, ele dorme, pelo colchão dele pode estar, parece uma canoa. Tem um arame que está pegando. Mas ele cai na cama, dorme, baba, e até acorda atrasado para o emprego, né? Porque tem paz de espírito, né? Isso que vale para nós é paz de espírito na nossa vida. Aí você pode sumir sossegado, beber sossegado, tranquilidade, sem perturbar ninguém. Ninguém perturbar você. Nós temos que ter paz de espírito na nossa vida. Por isso que eu digo, nós temos que viver. Outra coisa também, eu vou dizer uma coisa para você. Você dorme, quando você dorme, você bebe água à noite? Bebe água de noite? Se quando dorme, você bebe água de noite? Eu costumava beber, mas eu tive um exemplo, um estudo aí, que a pessoa que dorme, e aí se acorda 2 horas trabalhando, bebe água, aí dorme. Aí seu cérebro vai ter descanso. Seu cérebro vai trabalhar mais e mais ainda. Seu coração vai trabalhar mais e mais. Então você, quando para descansar, é o momento que você vai fazer o seu coração trabalhar mais, o seu cérebro trabalhar mais. Então nós temos que viver de acordo com o que nós temos. Assim como nós temos um sossego na nossa vida, nossa paz na nossa vida, nosso coração tem que ter paz, sossego, descanso também, nosso cérebro tem descanso também. É isso. Para a gente viver mais tempo nessa terra. Viver mais tempo. Tudo isso é conforme tudo aquilo que o Johnny ensinou aqui, cabe também a nossa vida, também ver nossa saúde, nosso bem-estar também, por exemplo, preocupar conosco mesmo, conosco mesmo, se preocuparmos, para que possamos estar mais diante, fazer o desejo da nossa vida, para que possa o desejo e o sucesso, o desejo dentro do coração. É por isso que o profeta Isaías sempre falava assim, ele profetizou uma palavra, Isaías 55, verso 11, assim, isto é, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia para mim, mas fará se apraz e prosperará naquilo que enviar. Agora, prosperará, quer dizer, aqui apraz é desejo. A prática é desejo. Agora, enviar é o propósito. Quer dizer, o Isaías falou assim, desejo, propósito a que eu enviar. Quer dizer, se você tem desejo e você tem um propósito, aquilo que você vai enviar, você vai receber de Deus. Porque se você tem desejo e o propósito daquele que Deus a enviar na tua vida, você recebe. Amém, irmão? Vamos orar, chamar o evangelista Edivan e vai orar e apresentar. E antes, se tiver alguma outra questão também, colocar nessa. Nós estamos aqui para receber. Aqui. Hoje tem uma aula de biológico, de biologia. Vamos orar a Deus, por esta aula aqui, de sonho. Sonhe, realize e conquiste. Seu sonho, nos projetos que tudo vai dar certo, Então vamos orar a Deus aí. Domingo, nesse mesmo horário, tem mais uma aula aí, com o professor John aí. E é uma bênção, irmão, é uma bênção. Se você colocar em prática tudo isso na sua vida, vai dar certo. Somente creia, coloca Jesus primeiramente à frente de tudo na sua vida e sonhe e
e põe o seu sonho para ser realizado. Amém? Vamos orar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, eterno Deus Santo, ó Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta aula, por ter usado o teu servo, Senhor, nesta manhã, deste domingo, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, meu Deus, em teu nome, Senhor. Eu creio, Senhor, meu Deus, que ali, Senhor, para que nós podemos aprender, Senhor, para que nós podemos, Senhor, abrir o nosso entendimento, meu Pai, para que nós podemos, Senhor, glorificar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós te agradecemos por esse trabalho, Senhor, meu Deus, que foi aberto, Senhor, nesse domingo, em teu nome, Senhor. E eu creio, Senhor, que o teu nome será glorificado, que tua paz reine nos corações de cada um neste domingo, em nome do Senhor Jesus, papai. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom domingo para todos. A nossa família.